Pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica. Nessa aula nós vamos abordar o tópico esquemas de ligação e aí nós vamos falar um pouco sobre como ligar, conectar equipamentos do sistema de iluminação e aí a gente vai ver os tipos de conexão possíveis, do circuito de tomadas de uso geral, que são tomadas monofásicas, no nosso caso ligadas em 127 volts, fase neutro, e como ligar também tomadas bifásicas, fase-fase, que no nosso caso aqui é 220 volts. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não vai usar esses esquemas ou diagramas de circuito que nós estamos acostumados, diagramas esquemáticos. Então aqui a gente representa com um diagrama comum os circuitos terminais em que é dividida a nossa instalação. Então aqui, circuito de iluminação, onde aparecem as N lâmpadas e seus interruptores, circuito de tomadas de uso geral e um circuito representativo de tomadas de uso específico. E aí, o que a gente precisa fazer? Converter essa ilustração, essa representação, numa representação chamada diagrama unifilar. Por que a gente faz isso? Porque o nosso projeto elétrico, ele é uma visão de todos os eletrodutos que passam na casa. Então, o que são os eletrodutos? São os caminhos que vão levar a fiação do quadro de distribuição para os elementos que são alimentados na residência. Então, qual que é a base aqui do nosso projeto elétrico? Então, aqui aparece a planta baixa. Depois que a gente já fez os cálculos de levantamento de carga, a gente posiciona os elementos e aí a gente vai usar símbolos para cada elemento. Então, a gente tem essas bolinhas, essas bolas maiores representando os pontos de luz no teto. Temos os símbolos do círculo menor para os interruptores desses pontos de luz. Temos os triângulos representando as tomadas, e nesse caso a gente tem uma diferenciação para a altura da tomada baixa, média e alta. A gente vai mostrar um pouco mais da simbologia. E aí temos a representação do quadro e do medidor. Então, o que vem desenhado nessa planta? Vem, depois dos elementos, os eletrodutos. Então, o que são os eletrodutos? São os condutos, né? Os canos, aqueles canos de PVC, normalmente, que vão levar esses cabos todos que estão saindo aqui do quadro de cada circuito para, então, alimentar aqui os elementos. Depois eu vou falar um pouco mais sobre como nós vamos distribuir os eletrodutos. Antes de ver isso, como fazer esse traçado dos eletrodutos, a gente vai entender como que esses equipamentos, esses elementos são ligados. Então, o nosso projeto final, ele tem essa cara. E aqui, o que nós vamos indicar em cada trecho de eletroduto? Nós vamos indicar quais fios que passam em cada trecho. Então, para isso, para que a gente chegue nesse ponto do projeto, a gente precisa entender os esquemas de ligação. Esse é o nosso objetivo dessa aula, entender como fazer os esquemas de ligação de lâmpadas, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Então, a gente vai partir aqui, começar com o circuito de iluminação, e aí a gente tem a representação do quadro, como que nós podemos entender que a saída do quadro tem já um eletroduto saindo desse quadro, que é esse cano aqui, vamos dizer assim, e aí quem que está passando, primeiros fios que passam, que saem desse quadro? Está saindo uma derivação do neutro, uma derivação do circuito 1, da fase do circuito 1, e está saindo um ponto aqui do barramento do terra,
condutor de proteção. Isso aqui é só... vai alimentar somente o circuito de iluminação, vamos supor que seja, então, o circuito 1. Então, o circuito 1 é um circuito de iluminação, nós já fizemos a divisão de circuitos, e aí eu estou saindo do quadro com os fios que vão alimentar todas as lâmpadas que estão no circuito 1. Então, observem que esses fios, eles passam por esse eletroduto até chegar numa primeira lâmpada aqui desse circuito. E aí, o que a gente tem? A gente tem também um trecho de eletroduto descendo para o interruptor, e aqui a gente tem uma caixinha, uma caixa do ponto de luz. E aí, essa caixa aqui que a gente representa, essa representação aqui é essa aqui do círculo. Então, aqui a gente já faz a ligação na lâmpada, ok? E aí, o que a gente tem que perceber, né, sobre essa ligação? Observem que aqui, olha, no diagrama esquemático, a gente vê que a fase está chegando no interruptor, que é essa chave 1, por exemplo, e o nêutro, ele vem na lâmpada. Entre a lâmpada e o interruptor, a gente tem um outro fio, que no caso dos diagramas unifilares, a gente vai chamar de retorno. Então, o que está aqui, está representado aqui, olha. Então, vem a fase, e aí, no eletroduto que liga esse ponto de luz até o interruptor, a gente desce com a fase. Então, a fase, ela chega no interruptor. E do interruptor, o interruptor ele tem 2 terminais, do outro terminal até um dos terminais da lâmpada, então, também voltando pelo mesmo eletroduto, sai o fio, passa o fio retorno, até voltando aqui no ponto de luz. E aqui na lâmpada vem o fio de nêutro, o azul, e liga e é ligado aqui no segundo terminal da lâmpada. Vem também o condutor de proteção, ligado na carcaça dessa lâmpada. Tudo bem? Então, se nós acompanharmos e indicarmos os cabos, a fiação, nesse duto, o que a gente tem? Uma fase, um nêutro e um terra. Então, existem símbolos para representar esses tipos de condutor. Então, o tracinho, atravessando aqui essa indicação do eletroduto, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é indicar essa derivação aqui, olha, um tracinho saindo do eletroduto que nós queremos identificar, e nesse tracinho a gente põe os cabos que estão passando aqui. Então, o traço atravessando a linha é a fase, o traço com uma pontinha virada é o nêutro, e esse T, que pode ser tanto cortando a linha do eletroduto quanto somente com a parte de cima, isso aparece também, é o condutor terra. Tá? Então, existem simbologias para os condutores. Aqui a gente vê melhor, olha. Tá vendo? O tracinho. Então, cada trecho a gente puxa uma derivação aqui, uma linha. Nessa linha a gente indica todo mundo que passa no cano, no eletroduto. Então, fase, nêutro, terra. E aí, em cima do desenho do condutor, a gente indica o número do circuito. Nesse caso aqui, seria o circuito 1. Então, eu coloquei aqui, olha, uma representação mais destacada para a gente ver. Então, esse trecho, cada pedaço de eletroduto está sendo representado por essa linha grossa, mais escura. E aí, olha, vem do quadro, esse cano, esse eletroduto, chega no ponto de luz, que é essa representação, essa passagem aqui. Estão passando aqui, saindo do quadro, chegam fase, nêutro e terra do circuito 1, que é esse circuito de iluminação. Aí, o interruptor está representado aqui, e a gente precisa indicá-lo, discriminá-lo através de uma letra. Então, essa letra ela aparece também no ponto de luz. Então, o que aparece de informação no ponto de luz? A potência desse ponto, dessa lâmpada, o número do circuito e o interruptor que está acionando essa lâmpada. Então, olha, aqui chegaram esses cabos,
para o interruptor. Desce, então, uma fase e volta um retorno. Existe, então, também a representação do retorno, que é essa meia linha aqui, somente na parte de cima. Ok? Então, desceu a fase e saiu e voltou o retorno. Então, nesse trecho tem fase e retorno. E a gente sabe o que aconteceu com esse neutro que veio aqui. A gente sabe que esse neutro, que é esse tracinho segundo aqui, ele foi ligado nessa lâmpada. Então, ele poderia continuar aqui para ligar outras lâmpadas do circuito, por exemplo, que é o que acontece aqui. Olha, tá vendo que ele continua nesse caminho aqui, né? Mas a gente sabe que aqui existiu uma ligação, uma conexão do neutro com a lâmpada. Tudo bem? Então, isso é a ligação de uma lâmpada simples. Então, eu estou acionando uma única lâmpada com um único interruptor. Então, se eu abro ou fecho o interruptor, essa lâmpada acende ou apaga. Tranquilo isso, né? Aqui, se o interruptor estiver aberto, o circuito está interrompido e a lâmpada não acende. Por que a gente não liga? A gente poderia ligar a fase na lâmpada e o neutro no interruptor. Poderia também. Mas por que a gente não faz isso? Porque aqui a gente ficaria exposto ao potencial da fase no momento de encostar na lâmpada. Então a gente poderia tomar um choque encostando no potencial da fase aqui. Por isso que o potencial neutro é ligado na lâmpada, por segurança mesmo. Esse segundo esquema mostra mais de uma lâmpada, no caso aqui 2 lâmpadas, sendo acionadas com o mesmo interruptor. Então, a ligação aqui está sendo demonstrada, então, a mesma coisa que a gente viu aqui para uma lâmpada. E aí, olha, os fios continuam e o retorno também continua. Continua fase neutro e terra, mas o retorno, ele também vai para a segunda lâmpada. Então, olha, vem aqui fase e neutro, fase neutro terra, chega nessa lâmpada, desce fase, volta retorno. Esse mesmo retorno lá, porque é um único interruptor, ele tem que passar, voltar para cá, ligar nessa lâmpada e continuar nesse eletroduto para ser ligado nessa segunda lâmpada. Se tiver mais de uma lâmpada aqui, uma terceira lâmpada, o retorno também tem que continuar para as N lâmpadas. Tudo bem? É o que está sendo, a representação do que está acontecendo aqui. Nessa terceira opção, a gente tem um esquema de uma mesma lâmpada, uma única lâmpada, sendo comandada por 2 interruptores diferentes, que a gente chama de interruptores paralelos. Esse caso de ligação, que a gente chama de three-way, ele é muito comum em corredores, escadas. Por quê? Normalmente a gente aciona a lâmpada na entrada de um corredor, por exemplo, te acende para poder passar por esse corredor e apaga lá no final desse corredor. Então, a gente não precisa voltar e fazer a passagem no escuro aí. Então, isso é muito usado em corredores e escadas. Então, o que acontece aqui? A gente tem interruptores diferentes. Esses interruptores, fisicamente, são diferentes mesmo do que aqueles comuns. Eles têm aqui 3 terminais. E como que é feita essa ligação? Então, vem a fase, então vem fase, neutro, terra, e o neutro é ligado na lâmpada, proteção também. Aqui, para o primeiro interruptor, desce uma fase, é uma fase ligada em um desses terminais, e aí saem desses outros 2 terminais em direção ao segundo interruptor paralelo, 2 retornos. A gente pode chamar aqui de retorno 1 e retorno 2. Então, esse retorno 1 e retorno 2, olha, se a gente acompanhar o caminho deles, eles vão aqui, olha. Esse do meio vai para o pino, esse pino aqui do interruptor paralelo 2, e esse retorno de baixo vai para esse fio, para esse terminal de baixo aqui do interruptor paralelo 2. Falta, então, um terceiro pino que é ligado o terceiro pino é ligado do interruptor para a lâmpada, fechando, então, a nossa conexão. Como que isso funciona? Essa tecla aqui,
ela tem esse ponto fixo aqui no ponto zero, esse ponto aqui do central é esse ponto zero. E aí, essa tecla, ela se desloca quando o interruptor é apertado, né, acionado, ela se desloca entre o ponto 1 e 2, sendo fixo no ponto 0. E a mesma coisa para o interruptor paralelo 2. Ele é fixo aqui, a tecla é fixa no terminal 3 e varia a posição aqui entre 4 e 5. Então, eu vou explicar o que acontece olhando para esse desenho aqui, tá? Bom, aqui, olha, nessa situação de repouso, vamos dizer assim, uma situação inicial, a lâmpada, ela está acesa ou apagada? Olha, se a gente acompanhar aqui, vem a fase, passa por essa tecla, passa por esse condutor, e aqui, olha, a gente tem uma passagem aberta, circuito aberto. O circuito não está sendo fechado com o circuito da lâmpada, tá vendo? Então, essa lâmpada, a princípio, ela tá desligada. Aí, vamos supor que nós estamos entrando num corredor da esquerda aqui para a direita. E aí, nós vamos acionar esse primeiro interruptor. Quando a gente aciona, essa tecla ela vem para a posição 1. Quando ela vem para a posição 1, olha, o que acontece? A gente vai ter uma passagem aqui de 0 para 1. Então, imagine que essa tecla está para cima aqui. Então, está fechado o caminho aqui de 0 para 1. Eu passo por esse retorno e passo pela tecla de 4 para 3, fechando o circuito com a lâmpada. Então, se eu aperto o primeiro interruptor, eu fecho o circuito com a lâmpada e acendo a lâmpada. Aí eu passei no corredor e cheguei no final do corredor, quero apagar a lâmpada. O que eu faço? Eu aperto esse segundo interruptor. E aí o que vai acontecer? Essa tecla ela vai descer e o que estava fechado, né? Então estava fechado daqui para cá, vai abrir. Porque esse aqui vai continuar fechado, de 0 para 1. Só que eu vou abrir o circuito, interrompendo aqui essa ligação do 4 para o 3, porque a teclinha vai descer para o 5. Tudo bem? Então, independente do estado inicial, o acionamento dos interruptores, ele sempre muda o estado anterior da lâmpada, tá? Então, tem que ficar claro isso. E aí, aqui a gente tem a representação da ligação, olha. Vem fase neutro terra do quadro, distribuição de circuitos. Aqui, o circuito é o circuito 1 ainda, de circuito de iluminação. Para o primeiro, então aqui a gente tem 2 interruptores. E aí a gente usa um símbolo diferente para mostrar que eles são interruptores paralelos. E aí esse círculo menor preenchido com a letra indicativa do interruptor. E aí, para o primeiro interruptor, a gente desce com a fase e saem esses 2 retornos. Esses 2 retornos que ligam o interruptor 1 ao 2, a gente pode marcar com esses pontinhos aqui para diferenciá-los desse outro interruptor que liga a lâmpada ao interruptor 2. Então, esse interruptor, esses 2 retornos, interruptor não, retorno. Então, os retornos que vão de um interruptor para o outro, eles estão marcados com esse pontinho. Então, vem aqui retorno 1 até o segundo interruptor e o outro retorno também. Então, esses 2 tracinhos com ponto, eles têm que sair desse interruptor, passa pela lâmpada e chega no outro interruptor. E aqui, olha, sai um terceiro retorno que vai fazer a ligação com a lâmpada, então ele chega até aqui. E aí eu posso continuar nesse caminho, que é esse caminho de eletroduto, para ligar outras lâmpadas do circuito. Tudo bem? Então, resumindo, vem fase neutro terra, para o interruptor 1 desce fase, saem 2 retornos, esses 2 retornos chegam no interruptor 2, são ligados aqui e sai um terceiro retorno do interruptor 2 paralelo para a lâmpada. Ok? Esse é o three-way. O four-way é a ligação de uma mesma lâmpada por 3 pontos ou mais. E aí, a gente tem também
aqui dois interruptores paralelos, mas a gente tem um outro interruptor que é chamado interruptor intermediário, ok? E aí, ele é diferente mesmo fisicamente. Ele tem 4 terminais nesse caso, e ele tem essas teclas que são ligadas, elas mudam dessa posição para uma posição cruzada, ok? Eu coloquei essa representação porque é parecida com as anteriores, mas eu acho mais fácil a gente visualizar quando a gente usa essas teclas representadas dessa maneira aqui no interruptor intermediário. Então, o intermediário ele tem 4 terminais, e aí a gente tem 2 interruptores paralelos com 3 terminais, os mesmos que a gente usou no three-way. Então, como que é feita a ligação? Vem uma fase para um dos interruptores paralelos e saem desse interruptor 2 retornos, retorno paralelo 1 e retorno paralelo 1. Esses 2 retornos chegam aqui nos 2 terminais do interruptor intermediário. E esses outros 2 pontos são ligados no outro interruptor paralelo. Então, esse fio aqui é o retorno paralelo 2 e retorno paralelo 2. E o terceiro pino aqui do paralelo 2 é ligado até a lâmpada. Então, a gente tem esse retorno da lâmpada aqui. Como que isso funciona? Nessa situação inicial, a nossa lâmpada estaria acesa. Por quê? Então, só para lembrar, esses interruptores aqui paralelos, eles funcionam como? Essa teclinha em laranja, ela vai do ponto central para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. E essas teclas aqui, elas ficam na posição na horizontal ou na posição cruzada. A gente vai ver como que isso funciona. Então, nessa posição inicial, o que a gente tem? Nós temos fase, então a corrente viria aqui pela fase, passaria por esse caminho aqui do retorno paralelo 1, aqui por essa tecla, passando pelo retorno paralelo 2, retorno da lâmpada e chegando na lâmpada. Então, a gente fechou esse circuito aqui com o neutro, tudo bem? Se a gente passa para a situação de baixo, o que muda? Olha, esse interruptor 2, ele foi acionado, então a tecla mudou de posição, tá vendo? Então, o que aconteceu? Abriu o circuito que antes estava fechado, desligando a lâmpada, ok? Então, só esse interruptor que foi acionado em relação a essa situação inicial. Aí depois, partindo dessa situação, o que acontece? O interruptor intermediário é acionado. Então, as teclas aqui do meio, que antes estavam nessa posição horizontal, elas fazem essa conexão cruzada. E aí, o que acontece? Antes, então, estava a lâmpada desligada, e aí apertei o interruptor intermediário, o que aconteceu? Olha, fechei o circuito da lâmpada novamente. Então, fase, passa pelo retorno paralelo 1, passa por essa tecla do meio, retorno paralelo 2, retorno da lâmpada, chegando na lâmpada, ok? Então, a mesma coisa do three-way. Qualquer acionamento de qualquer um dos interruptores, ele sempre altera o estado anterior da lâmpada, independente de qual seja esse estado, ligado ou desligado. Se eu aperto qualquer um dos interruptores, eu sempre mudo de estado. Nesse exemplo, está sendo ilustrado que a gente pode acionar mais de 3 pontos com uma lâmpada com mais de 3 pontos. Então, se a gente quiser ir acrescentando N pontos, N interruptores, o que a gente tem que fazer em relação ao esquema anterior do four-way? A gente tem que acrescentar um interruptor intermediário. E assim por diante, né? Para cada ponto, um interruptor intermediário. Como que a gente faz a conexão desse segundo interruptor intermediário? Então, ele vai ter também 4 terminais. E aí, olha, os 2 desses terminais, eles vão ser conectados com o intermediário número 1. E os outros 2, eles vão ser ligados com o interruptor paralelo número 2. Tudo bem? E aí a gente pode fazer isso N vezes. Aqui aparecem o circuito de Tuggs, e aí
A gente tem a representação clássica com o diagrama esquemático aqui e uma representação usando já um diagrama funcional, onde a gente pode ver os fios que estão sendo utilizados para a alimentação dessas tomadas. Elas são ligadas entre fase e neutro e também tem a ligação do condutor de proteção, saindo do quadro de distribuição de circuitos. Aqui, então, o que a gente tem que levar para ligar a tomada? Fase neutro terra. Então, é simples. Vem fase neutro terra, desce aqui para a tomada, fazemos a conexão, continuo no caminho aqui para ligar uma outra tomada, fase neutro terra do circuito de tomadas, que nesse caso aqui é o circuito 2. Só que, como essa ligação é muito simples, né, eu coloquei aqui uma representação típica de projeto, que é o seguinte. Vamos supor que isso aqui é um cômodo. E nesse cômodo já tem um ponto de luz com o seu interruptor. Tá? E aí, ao lado desse interruptor, tem uma tomada instalada que pertence ao circuito 2. Então, eu tenho que colocar esse número aqui do circuito próximo à tomada, para mostrar de qual que ela é. Certo? E podemos ter também uma segunda tomada aqui, também no circuito 2. Ok? O que a gente normalmente usa para fazer a ligação das tomadas? A gente usa a mesma passagem, os mesmos eletrodutos que já estavam fazendo a ligação do circuito de iluminação. Então, olha, isso aqui não está representado aqui, tá? Eu só incluí o circuito de iluminação. Então, vem do quadro o que estava acontecendo para o circuito de iluminação, que a gente já viu anteriormente, que é fase, neutro e o terra. Ligando, desce aqui fase, volta retorno e continua fase, neutro e um terra. Isso para o circuito 1 a gente já viu. Agora, para o circuito 2, tem que vir de um outro disjuntor, que é o disjuntor do circuito 2, a fase e o neutro, ok? Então, são outros fios, outras derivações, não vem do mesmo ponto, não vem do mesmo ponto que vieram, de onde vieram esses dois fios, dos mesmos pontos, né? Então, vem de outro disjuntor, essa fase 2, ela vem de outro disjuntor, é outro circuito, e o neutro também, ok? O terra aqui, a gente pode até usar o mesmo terra, tá? Mas depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Então, vem aqui, circuito 2. Aí ele está aproveitando essa passagem desse eletroduto que já estava vindo do quadro. Aí ele passa por esse ponto de luz e desce pelo mesmo caminho onde desceu a fase e o retorno, para poder ligar na lâmpada. Então, olha, aqui também, nesse mesmo trecho, além de passar a ligação da lâmpada, passa a ligação da tomada. É importante, então, destacar que cada trecho de eletroduto, ele não necessariamente vai ter cabos condutores de somente um circuito. Pelo contrário, a gente aproveita as passagens para alimentar outros equipamentos de outros circuitos. Então, os trechos, eles compartilham condutores de N circuitos. O que a gente não pode fazer é colocar muitos condutores em um trecho só. Por isso, a gente tem que ter caminhos alternativos. E isso a gente vai comentar quando a gente estiver fazendo a distribuição dos eletrodutos. Aqui a gente tem o circuito de TUI, representado pelo circuito de um chuveiro. E normalmente, o que na verdade pode acontecer é que a TUI da TUI ser uma tomada bifásica, ou seja, se tiver a possibilidade, se tiver o fornecimento bifásico, a gente pode ligar equipamento de potência maior em 220 volts. E aí, esses equipamentos, esses circuitos, eles vão ser fase-fase. Por isso, a gente tem que mudar ligeiramente a indicação da ligação da tomada bifásica. Então, em vez de vir em fase neutro, somente a gente troca aqui uma fase
uma das fases o neutro por por uma outra fase. Então, fase, e o condutor de proteção também, sempre. Bom, para finalizar a nossa aula, eu queria resolver com vocês esses dois exercícios. E nesse exemplo é pedido que nós preenchêssemos os 3 trechos de eletroduto A, B e C. E aí eu vou começar por desse lado. O que a gente tem? Aqui a gente tem, vindo do quadro, o fase e neutro do circuito 1. A gente vai considerar, então, que essas lâmpadas, elas estão ambas no circuito 1. Então, vou marcar aqui. E elas também são ambas acionadas por esses interruptores paralelos. Então, o que a gente tem aqui, a situação? Nós temos um three-way, vamos supor que a pessoa entre aqui nessa entrada do cômodo e sai aqui. Então, quando ela entra, ela aciona o interruptor, e quando ela sai, ela aciona esse segundo interruptor paralelo. E aí, qual que é a ligação que é feita? Esse three-way, então, ele aciona as duas lâmpadas. Elas acendem ao mesmo tempo, ou apagam ao mesmo tempo. Então, qual que é a ligação aqui que deve ser feita? Vou colocar aqui de cor diferente para a gente destacar. Então, olha, vem fase neutro do quadro, fase neutro do circuito 1. Aí a gente sabe que para um interruptor paralelo, se nós consultarmos a ligação do three-way, para um deles, então a gente pode preencher aqui, para um desses interruptores tem que vir uma fase e sai 2 retornos. Então, eu vou colocar esse aqui como o que está recebendo uma fase, e aí a gente sai com mais 2 retornos. Eu vou marcar esses 2 retornos com dois pontinhos, para saber que esses 2 retornos são os 2 retornos que devem chegar no outro interruptor paralelo. Então, aqui eu vou colocar também a marcação do que tem nesse eletroduto C. Então, posso colocar aqui. E aí, aqui a gente sabe que esses 2 retornos, eles têm que chegar. Então, obrigatoriamente, eles passam aqui, passam por esse ponto e descem para o interruptor 2A. Aí, eu vou colocar aqui, então, 2 retornos com essa marcação dos pontinhos. E aí, eu sei que sai mais um retorno. E esse retorno é o retorno que é conectado à lâmpada. Então, ele vem como se ele estivesse subindo, né? Ele vem do interruptor A paralelo e liga até a lâmpada. Só que aqui a gente tem outra lâmpada. Então, o que a gente precisa saber? O que tem que chegar nessa segunda lâmpada? Obrigatoriamente aqui, ó, então vou preencher o que é em relação ao eletroduto B. O que a gente sabe? Para ligar a lâmpada, primeiro, a gente sabe que tem que ligar o neutro. Então, eu vou passar o neutro para cá. Eu sei que o neutro ele tem que chegar nessa segunda lâmpada também, ok? Que mais? Eu tenho que ligar esse retorno, que se fosse só uma lâmpada, chegaria só até aqui. Mas como são 2 lâmpadas sendo acionadas pelo conjunto de interruptores, eu tenho também que chegar com esse retorno aqui. Então, ele passa para cá e vem em direção a essa segunda lâmpada. E aqui eu poderia colocar também o terra, porque a gente liga o terra na carcaça da lâmpada. Tudo bem? Aí eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa como exercício nesse outro circuito aqui. Por quê? Nesse outro esquema, né? Aqui eu mudei esse eletroduto C de lugar. E aí eu quero que vocês percebam o que acontece com a distribuição dos cabos para esse desenho aqui. Eu gostaria de pedir também que vocês dessem uma olhada nos símbolos, na simbologia. A simbologia mais usada está aqui em anexo da NBR 5410, mas existem algumas simbologias antigas que podem ser encontradas em alguma bibliografia também. Por exemplo, o ponto de luz, aqui nesse caso, está recebendo essa nomenclatura. A gente coloca o circuito, o número do circuito, o número do interruptor, e a gente coloca aqui a potência da lâmpada, por exemplo, 1 vezes
sem o watts, tá? Então, vou deixar aqui em anexo a simbologia que vocês podem usar como referência para o projeto de vocês, ok? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.